Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos aqui nessa noite. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 11. Atos, capítulo 11. Acompanhe a leitura que eu farei da palavra de Deus, do versículo 19 até o 26. Se você está com a Bíblia na edição comemorativa, página 1210. Atos 11, 19 a 26, assim diz a palavra do nosso Deus. Os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor amado, que é viva e eficaz. Abra os olhos do nosso coração, remove a incredulidade, a fim de que os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. E é no nome de Cristo Jesus que clamamos por tua iluminação. Amém. Nós estamos nos aproximando da celebração do aniversário de 72 anos da nossa igreja. Uma senhora, né? E geralmente em celebração você presenteia a pessoa e nós costumamos dizer algumas coisas, né? Então nós desejamos um feliz aniversário, damos os parabéns. E uma coisa que eu fazia antigamente, não faço mais, eu dizia para a pessoa: olha, que Deus te abençoe e que você continue a ser essa pessoa maravilhosa que você é, essa pessoa legal. E eu não parava para pensar que esta frase minha era uma frase que ignorava que aquilo que Deus deseja para a nossa vida não é uma vida estática, não é uma vida de mesmice, mas uma vida de desenvolvimento, uma vida de crescimento e uma vida de amadurecimento. Então, diante do aniversário da nossa igreja, eu não desejo aqui que ela continue a ser esta igreja maravilhosa que ela é, mas que ela prossiga para o alvo que Deus estabeleceu para nós na sua palavra. E aqui diante de nós temos a primeira igreja missionária, a igreja de Antioquia, que nós refletiremos aqui nessa noite, e nós vemos aqui algumas marcas de uma igreja missionária. E o meu desejo para a IPJ é que nós venhamos ter essas marcas e tenhamos essas marcas desenvolvidas cada vez mais na nossa vida como igreja, para que, da mesma maneira que Antioquia impactou não apenas os seus arredores, mas foi até os confins do mundo, nós também possamos, para que o nome de Deus seja glorificado, promover esta mudança e esse impacto aqui em Jundiaí e até os confins da terra. E para isso nós veremos em 3 momentos claros que nós temos aqui neste texto, que nos falam sobre as marcas desta igreja missionária. E a primeira delas que nós vemos é que uma igreja missionária é uma igreja em que há proclamação do Evangelho. Se os irmãos se lembrarem do domingo passado, nós vimos que Pedro foi até Jerusalém para dar explicação para o fato de ele ter entrado na casa de um gentio. E ali, depois de ele ter relatado tudo o que aconteceu na sua visita a Cornélio, a visão que ele teve e a descida do Espírito Santo, nós vemos que aqueles membros de Jerusalém disseram: então também os gentios, aos gentios foi concedeu o arrependimento para a vida. Deus havia manifestado a sua graça também aos gentios. A igreja de Jerusalém havia visto isso,
Mas nós chegamos aqui nesta parte, nós vemos que o texto vem a nos falar que algo estava acontecendo na igreja naquela época. E o texto faz um retorno ao evento que aconteceu com a vida de Estevão, aquele cristão que foi martirizado. E o versículo 19 nos diz: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra que não fosse judeu. Observe, uma igreja verdadeira é uma igreja em que há proclamação do Evangelho. O que seria de se esperar desses cristãos é que eles cumprissem a ordem que Jesus Cristo deu a eles, de que eles seriam suas testemunhas ao descer o Espírito Santo, não apenas em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas nós vimos que naquele começo a igreja ainda não havia entendido, estava presa ainda ao entendimento de que o Evangelho estava destinado apenas aos judeus. Mas aqui Deus, que é o Deus da igreja, o Deus que realiza os seus planos, Ele providencialmente em sua soberania, Ele é quem impulsiona a sua igreja para fazer a sua obra. E a maneira como Deus impulsiona a sua igreja para fazer a sua obra, foi por meio de uma perseguição. Quando nós lemos lá no capítulo 8, logo depois da morte de Estevão, nós vemos que uma perseguição veio sobre a igreja, sobre os cristãos, e todos, exceto os apóstolos, eles foram dispersos para a Judéia e para a Samaria. Observe, a igreja estava confortável da maneira como estava, mas Deus ali, Ele envia esta perseguição em sua soberania, e a sua igreja, ela se espalha. Quando a gente pensa em dificuldade na nossa vida, na vida da igreja, quando nós olhamos para a perseguição, nós muitas vezes ficamos assustados, porque a nossa vida ela é ameaçada, e nós muitas vezes pensando, meu Deus, a perseguição vai impedir com que o trabalho ele seja realizado, com que o evangelho ele seja espalhado. Mas o que nós vemos aqui é que Deus, por meio dessa perseguição, Ele impulsionou a sua igreja para o crescimento, para a realização da sua obra. Interessante que Tertuliano de Cartago, um cristão, ele tem uma frase muito conhecida, eu creio que muitos irmãos em algum momento já ouviram ela, dizendo que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Ou seja, a perseguição é aquilo que impulsiona muitas vezes a igreja, como foi aqui na igreja de Antioquia, para que estes crentes, esses cristãos, eles se espalhassem pelo mundo, se espalhassem e cumprissem a ordem que Deus deu por meio de Jesus Cristo, para eles se estenderem de Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. E aqui eles vão um pouco mais longe. Nós vemos que eles foram para Chipre, para Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra de Deus. Como que você lida com a perseguição? Veja, nós não estamos no local onde a igreja é perseguida, mas muitos de nós são perseguidos por conta do evangelho. No nosso serviço, na faculdade, na escola, as crianças, na nossa cultura de maneira geral. Mas o que nós fazemos diante da perseguição? Muitas vezes nós nos retraímos. Mas o que a palavra de Deus nos mostra aqui é que justamente nesses momentos é que nós temos a oportunidade de testemunhar e proclamar as virtudes do nosso Senhor. Você tem aproveitado estes momentos que Deus ele muitas vezes coloca sobre a nossa vida para que nós nos aproximemos mais dele, para que nós confiemos nele? Porque estes cristãos dispersos, eles passaram a se espalhar. E nesse primeiro momento aqui nós vemos que eles não saíram anunciando a palavra a ninguém que não fora judeu. O texto não está colocando nenhuma censura sobre eles, dizendo que eles não haviam entendido ainda a mensagem, mas era natural que aquelas pessoas judias, quando elas saíssem, elas buscassem se encontrar com aqueles da sua nacionalidade. E nós vemos aqui que a obra de Deus começa a se espalhar, primeiro aqui entre os judeus, mas logo no versículo 20, nós vemos que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor. Nós vemos que alguns desses crentes, que não viviam na região de Jerusalém,
mas viviam em outra região do Império Romano. Nós vemos até na região da África. Estes crentes saíram de Chipre, desta ilha, e de Cirene, e foram até Antioquia. E o que eles fizeram? Começaram também a anunciar a mensagem para os gentios, para os gregos, para aqueles que não faziam parte do povo judeu. Outra coisa que é interessante que nós vemos nesta proclamação de uma igreja verdadeira, uma igreja missionária que proclama o evangelho, é uma igreja onde Deus sim é aquele que comissiona e envia os seus servos, e ele se utiliza inclusive da perseguição para que os seus servos se espalhem pelo mundo. Mas nós vemos também que esta igreja que proclama o evangelho é uma igreja que proclama muitas vezes no anonimato. Qual o nome das pessoas que estavam envolvidas nesse processo? Nós não vemos o nome de ninguém famoso. O máximo que nós podemos inferir é no capítulo 13, se você olhar, nós vemos que é dito algo aqui a respeito de uma pessoa que era da região de Cirene, que nós lemos. No capítulo 13, no versículo 1, nós lemos: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Quem que era esse Lúcio de Cirene? O que nós ouvimos falar a respeito dele? Nós não vimos nada. Nós vemos que Deus aqui, Ele se utiliza dessas pessoas anônimas, para espalhar a sua mensagem, para proclamar a sua mensagem. E aqui nós vemos uma expansão, que ela não foi meramente geográfica, mas ela foi uma expansão também cultural. Estes que eram de Chipre e de Cirene eram judeus helenizados, falavam grego, e lá em Antioquia eles se estenderam para um outro campo cultural e pregaram a mensagem do evangelho para aquelas pessoas. Muitas vezes nós não compartilhamos do evangelho porque nós pensamos que nós não somos famosos, e não somos mesmo. E às vezes pensando, mas olha, eu não sou como os missionários que foram falados aqui hoje e falados de manhã. Eu não sou como o reverendo Ronaldo Lindório, que realizou essas coisas maravilhosas do reino de Deus. Eu não sou como este ou como aquele. Mas o que nós vemos aqui? Nós vemos pessoas simples, pessoas sem educação teológica profunda, mas o que elas tinham para proclamar? Elas saíram anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Uma pessoa que foi alcançada pelo evangelho como nós, é uma pessoa que foi chamada por Cristo Jesus para ser sua testemunha. Nós fomos chamados para testemunharmos das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não fique esperando o seu nome ser reconhecido, mas confie no Senhor e se entregue para a proclamação da mensagem do evangelho. E nós podemos sair para esta obra com confiança, porque a palavra de Deus nos diz aqui, que a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aqui nós vemos Lucas se utilizando de uma linguagem antropomórfica, atribuindo partes humanas ao ser de Deus, e diz aqui que a mão do Senhor estava com eles. E pelo fato da mão do Senhor estava com eles, muitos crendo se converteram ao Senhor. Esta fala da mão do Senhor, o que Lucas está dizendo é que o poder de Deus estava agindo na vida daquelas pessoas. E quando nós pensamos a respeito do poder de Deus, o que geralmente as pessoas associam com o poder de Deus? Falam, olha, aquela igreja ela é cheia do poder de Deus porque pessoas profetizam coisas, pessoas veem coisas, pessoas falam isso ou aquilo outro, pessoas vão atrás de manifestações pretensamente sobrenaturais, associando o poder de Deus com coisas excepcionais, com coisas fora do comum, com coisas fora do ordinário. Mas sabe o que a palavra de Deus está dizendo? É que não existe manifestação da mão de Deus, não existe manifestação do poder de Deus onde não há pregação do Evangelho. Onde não existe pregação do Evangelho, a mão de Deus não está presente. Porque aqui nós vemos que a fonte da salvação,
Não está em nós, não está em nosso anonimato, não está em nosso sofrimento, não está em nossa capacidade de comunicar o Evangelho, mas o que nós vemos é que a fonte da salvação, ela se encontra no fato da mão do Senhor, ela estar conosco. E quando a palavra de Deus ela é pregada, nós vemos que a fé ela vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. E que coisa mais sobrenatural é um morto ser trazido à vida. Você já viu alguém ser ressuscitado? Lembre-se, você olha lá para os dias de Jesus e você vê Jesus dizendo: Lázaro, sai para fora. Como que aquelas pessoas devem ter ficado diante do fato de um morto ter vindo à vida? Mas eu digo para você que se você é um cristão, se você foi alcançado pelo Evangelho, você já viu sim pessoas serem ressuscitadas. Você já viu pessoas serem trazidas da morte para a vida. Porque o que a palavra de Deus nos diz que a conversão é de pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados e foram trazidas à vida. Pessoas que se encontravam no reino das trevas e foram trazidas para o reino da luz. Eu e você temos experimentado o poder da ressurreição no nosso viver. E nós só experimentamos esse poder sobre a nossa vida porque Deus, por meio da proclamação da sua palavra e ação do seu Santo Espírito sobre a nossa vida, nos transformou e nos deu uma nova vida. A mão de Deus, ela se encontra sobre o nosso viver. E todas as vezes em que nós proclamamos a mensagem do Evangelho, nós podemos ter a certeza de que coisas extraordinárias acontecerão, é pelo fato de que a mão do Senhor, ela está conosco. E se a fonte da salvação é a mão do Senhor, é o poder do Senhor, qual que é o meio para essa salvação? O texto nos diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Não existe conversão se não houver fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma vez que nós somos impactados por essa mensagem do Evangelho, o Espírito Santo trabalha em nosso coração, o Senhor nos concede do seu dom gratuito, que é a fé para crer em Cristo Jesus. Isso tem implicações sobre a nossa vida. Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele fala que se uma pessoa, ela está em Cristo Jesus, ela é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Uma pessoa que foi alcançada pela mão poderosa de Deus, que foi alcançada pelo Evangelho e que creu e foi convertida, essa pessoa passou por uma transformação radical no seu viver. Não tem como você ser alcançado por esta mensagem e você continuar na mesmice da sua vida. E uma pergunta que nós temos de fazer aqui para nós é o seguinte: nós já fomos alvos do poder de Deus? Nós já fomos alcançados por esta mão gloriosa por meio da sua palavra? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra aqui que quando nós somos impactados por esse poder, quando Deus age sobre o nosso viver, Deus ele utiliza as situações da nossa vida que muitas vezes nós vemos como difíceis e até mesmo terríveis sobre o nosso viver como a perseguição, e nós vemos que Deus utiliza isso para a proclamação do seu reino. Nós vemos que o Senhor conduz a nossa vida para os diversos locais onde nós nos encontramos, para que nesses locais nós proclamemos a palavra de Deus. Pensa onde você estava tempos atrás, e veja como Deus tem conduzido a sua vida, a mudança de emprego, a mudança de cidade, a mudança de lugar. E muitas vezes nós não entendemos por que isso acontece, mas se nós fomos transformados por esse poder, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas até os confins da terra. Você faz parte dessa igreja missionária. E uma marca de uma igreja missionária que nós vemos aqui é uma igreja onde há proclamação do Evangelho. É uma igreja onde há a manifestação do poder de Deus pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo.
Por meio da eloquência, você consegue atrair pessoas para te ouvir. Por meio da diversão, você consegue atrair pessoas para estar juntas em um clube. Mas por nenhuma capacidade humana, nós conseguimos congregar pessoas para servir a Deus. Se não for o próprio Deus agir com sua mão poderosa, nós nada podemos fazer. E nessa noite a palavra de Deus nos mostra, e nós podemos testemunhar no nosso viver, que a mão do Senhor tem estado sobre a nossa vida. E se a mão do Senhor está sobre o nosso viver, nós devemos proclamar este evangelho. Nós devemos experimentar e comunicar para que outros venham provar deste poder da mão do Senhor sobre a sua vida. Mas uma segunda marca que nós vemos aqui, é que neste processo de expansão, a igreja de Jerusalém fica sabendo do que acontece e envia uma pessoa para lá. E a segunda marca que nós vemos, se a primeira é a proclamação do evangelho, a segunda é que uma igreja missionária, ela não é apenas uma igreja em que há a proclamação do evangelho, mas essa igreja missionária é uma igreja em que há o encorajamento dos crentes. Versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até a Antioquia. Quando nós paramos e lemos para isso daqui, nós podemos nos perguntar, mas por que será que a igreja de Jerusalém tinha que colocar o dedo em tudo? Porque o texto está dizendo, chegou até lá a eles a igreja, e eles resolveram então enviar Barnabé até Antioquia. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que nesse momento de crescimento da igreja, quem é que se encontrava na igreja de Jerusalém? Que tornava ela algo especial? Os apóstolos ali encontravam. Os apóstolos estavam ali, qualquer dúvida, qualquer questão doutrinária, eram estes servos de Deus que resolveriam um caso. Mas nós vemos por que hoje não é assim. Nós vemos que hoje, primeiro, nós não temos nenhum apóstolo. Toda pessoa que você vê na televisão, no rádio, ou que chegar até você e disser que ela é um apóstolo, essa pessoa, ela está mentindo. Ela não está agindo pelo Espírito de Deus, porque os apóstolos que existiram foram somente os 12, Paulo chamado fora do tempo. Então nós vemos aqui que, hoje o que nós temos? Nós temos o corpo de Cristo. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que aplica essa palavra, mas aqui nós vemos que nesse momento de expansão da igreja, a igreja de Jerusalém, os apóstolos, vendo o que estava acontecendo, eles enviam a pessoa, eles não enviam qualquer pessoa para lá. Eles enviam essa pessoa, a figura de Barnabé. E os seus irmãos se lembram bem, Barnabé ele tinha um apelido, né? Nós vemos lá em Atos, no capítulo 4, 36, houve aquele momento em que os crentes ali compartilhavam das suas posses segundo a necessidade, e nós vemos que Barnabé, ele vendeu um campo seu, e ele depositou o valor aos pés dos apóstolos. E é algo que é dito, que Barnabé, ele era conhecido como o filho da exortação. Ou seja, o filho daquele do Consolador, no seu espírito, no seu jeito, ele era aquela pessoa que trazia a exortação, que trazia o encorajamento. Basta se lembrar de quando Paulo chegou até Jerusalém, as pessoas estavam com medo dele. Quem foi que apresentou Paulo para os discípulos? Foi Barnabé que esteve juntamente de Paulo. Então nós vemos aqui que esse servo de Deus é enviado para lá, e olha só qual foi a reação de Barnabé quando ele chegou na igreja de Antioquia. Versículo 23. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Observe a primeira atitude de Barnabé. Quando ele observou e olhou para aquelas pessoas, o que ele testemunhou não foi a beleza delas, não foi a sua capacidade intelectual, não foi nenhuma característica externa daquelas pessoas, mas o que Barnabé viu foi a graça de Deus. Quando nós olhamos para a história e vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Antioquia, nós vemos que a cidade de Antioquia, ela era uma cidade grande, tinha em torno nesta época de 500 mil habitantes. Era uma cidade que ficava a 24 quilômetros do Mediterrâneo, e era uma cidade portuária, uma cidade muito rica, e ela era conhecida pelo seu culto à deusa Dáfne.
E uma coisa que acontecia no meio destes cultos pagãos é que a adoração à divindade era misturada com prostituição, com promiscuidade sexual. Então Antioquia era conhecida por sua beleza, era a única cidade do império que tinha iluminação noturna. Então há diversas coisas grandiosas e belas que são faladas ali a respeito de Antioquia, mas o que nós vemos? Que era uma cidade rica, mas uma cidade marcada por promiscuidade. E quando Barnabé chega naquele local, ele vê que as pessoas de Antioquia estavam vivendo da maneira como eles estavam vivendo. Barnabé reconhece que aquilo só poderia ser fruto da graça de Deus. Agora, olhem para a nossa vida. Nós somos alcançados pelo poder do Evangelho. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele fala que Jesus Cristo, quando nós éramos fracos, ele morreu pelos ímpios. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores e nós fomos reconciliados com Deus quando nós éramos inimigos. Olha só o que é dito a respeito de nós antes de termos sido alcançados por Cristo. Éramos pessoas fracas, pessoas ímpias, que não tinham nenhuma disposição, desejo de estar diante da presença de Deus, pecadores e inimigos do próprio Deus. Quando eu olho para a minha vida, e quando eu vejo para a vida de outras pessoas que testificam de como Deus agiu sobre a sua vida, é somente pela graça. Se nós estamos aqui hoje, foi pela graça do nosso Deus. E o que Barnabé observa na vida daquelas pessoas é que a graça de Deus estava presente. E diante desta realidade da graça de Deus, Barnabé ele tem duas reações. A primeira reação que nós vemos de Barnabé aqui foi uma reação de alegria. O texto nos diz que quando chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Quando nós vemos a graça de Deus agindo sobre a vida da igreja, sobre a vida de pessoas, como é que o nosso coração ele se encontra? Veja, há muitas pessoas que são indiferentes com o que Deus está realizando na igreja. São pessoas que vêm à igreja, pessoas que dão dízimo, pessoas que cantam, participam de programações de sociedades internas, mas quando você vai observar a reação desta pessoa para com o que Deus está fazendo, é de indiferença. Ou muitas vezes, quando nós vemos Deus agindo fora do nosso arraial presbiteriano, reformado, há muitas pessoas que não se alegram com o que está acontecendo lá. Veja, Barnabé, ele poderia ter chegado àquele local e falou: olha, eu não vou ficar apenas com um pé atrás, mas vou ficar com os 2 pés atrás, porque isso daí deve ser fogo de palha. Não foi dessa maneira que Barnabé reagiu. Ele se alegrou com o que ele estava vendo, porque ele viu a graça de Deus. Como que você tem respondido para com o que Deus tem feito à sua igreja? Com o que Deus tem feito à sua vida? Com indiferença ou com alegria? Porque a maneira como Barnabé reagiu foi com alegria diante daquilo que estava fazendo, mas não foi só isso. A palavra de Deus nos diz que ele ficou muito alegre e exortava a todos, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. O que Barnabé estava fazendo ali? Ele estava encorajando aqueles crentes que haviam se espalhado por conta da perseguição, aqueles crentes que estavam sendo perseguidos por servir a Cristo Jesus. Ele ali os encoraja, ele estava ali junto com eles, andando com eles, para os encorajar, para viverem com firmeza no coração e permanecerem no Senhor. Quando nós paramos e olhamos para isso, esta exortação a permanecer no Senhor, nós precisamos parar para refletir a respeito da nossa vida de comunhão. Não tem como nós sermos crentes distantes da igreja. Não tem como nós sermos crentes cultuando a Deus, mesmo porque nós não fazemos isso, cultuando a Deus de casa. Veja, essa falta de vontade que as pessoas muitas vezes têm hoje de vir à igreja, não é algo novo. A gente pode falar: não, as pessoas não estão vindo pela pandemia que aconteceu, ou é pela distância, ou é por isso, ou é por aquilo outro. Nos tempos do Novo Testamento,
nós vemos lá na epístola aos Hebreus, no capítulo 10, que o pastor daquela igreja, para encorajar e para exortar aqueles crentes, ele disse o seguinte: olha, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Ou seja, naquela igreja dos crentes de Hebreus, as pessoas tinham o costume de deixar de congregar. E ele fala: não deixemos de congregar como é de costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Nós estamos muito mais próximos da vinda do Senhor do que o autor de Hebreus quando escreveu essa carta. E nós precisamos, se somos uma igreja missionária ela é marcada pelo encorajamento dos cristãos. E só há encorajamento quando há convívio. O mesmo texto em Hebreus, no capítulo 10, ele diz: olha, encorajemos uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Como que nós seremos encorajados se nós estamos distante? Vejam, nós precisamos do encorajamento que vem desta comunhão. Constantemente nós somos bombardeados, nós somos perseguidos, nós somos assediados por todos os lados, mas quando nós temos o privilégio de nos reunirmos como corpo de Cristo, o Senhor, Ele nos dá o privilégio de sermos exortados, de sermos confortados, de sermos admoestados a estar diante da presença do Senhor e permanecer com firmeza no coração diante da presença do Senhor. Como que você tem vivido a vida na igreja? Se você é um cristão e foi colocado por Cristo aqui, você também recebeu esse ministério de encorajamento dos cristãos. Nós vemos que algo que é dito aqui a respeito de Cornélio, que diz algo a respeito de quem ele era, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Olha só o que é dito a respeito de Cornélio. Uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de fé. Nós vemos a bondade dele manifestada na doação dos bens, no cuidado com Paulo, e nós vemos ele ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque logo mais adiante, lá no capítulo 13, nós vamos ver que a igreja estava orando e jejuando, e o Espírito Santo, ele disse para aqueles homens: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E jejuando e orando e impondo-lhe as mãos, os despediram. Depois desse ministério, Barnabé não ficou fazendo a sua vontade. Barnabé foi direcionado pelo poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Barnabé, nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi o único verdadeiramente bom, aquele que viveu uma vida na dependência plena do Espírito e em confiança plena no poder do Pai. Quando as pessoas olham para você na igreja, o que elas veem? As pessoas olhavam para Barnabé e elas diziam: bom, cheio do Espírito Santo e fé. E como esse resultado de exortação nesta igreja, esse encorajamento na vida dos cristãos, a palavra de Deus, que muita gente se uniu ao Senhor. E quando Lucas diz que muita gente se uniu ao Senhor, é uma palavra para dizer, a igreja de Deus ela estava enchendo. Note que ele não diz que e muita gente se uniu à igreja de Antioquia. Aqui é dito que e muita gente se uniu ao Senhor. Quando nós somos transformados, a palavra de Deus nos diz que nós somos unidos misticamente a Cristo. O incrédulo é aquele que está alheio da vida com Deus. Em Efésios 4:27 nós vemos isso. E se você está aqui nessa noite, você não foi unido à Igreja Presbiteriana do Brasil. Você não foi unido à IPJ, você foi unido a Cristo Jesus. E uma pessoa que foi unida a Cristo Jesus, ela é uma nova criatura. E a sua vida é caracterizada por uma vida que agrega pessoas ao reino de Deus pela pregação da palavra e pela exortação, pelo encorajamento daqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Por fim, o texto, ele vem a nos mostrar uma terceira marca de uma igreja missionária,
A primeira delas é uma igreja que proclama a palavra. A segunda é uma igreja em que encoraja os crentes. E em terceiro e último lugar, nós vemos que uma igreja missionária é uma igreja onde há o ensino da palavra de Deus. Versículo 25. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. O versículo 24, ele termina dizendo que muitas pessoas haviam ido. Veja, Barnabé poderia ter olhado para tudo aquilo e ter tentado realizar a obra sozinho. Mas a palavra de Deus nos mostra que a obra de Deus não é algo que nós realizamos sozinho. Deus, ele nos tem capacitado de maneiras distintas, e Barnabé, ele reconhece que Deus havia dado um chamado a Paulo para ser apóstolo aos gentios. Há aproximadamente 10 anos atrás, ele havia encontrado com Paulo, havia o apresentado aos discípulos, e nós vemos aqui que Barnabé, ele não se sente enciumado, ele não se sente ameaçado, mas ele trabalha conjuntamente, e o texto diz que ele vai à procura incessantemente, e encontra Paulo e o leva até Antioquia. E o que eles fazem por um ano juntos de trabalho? E nós vemos aqui duas características fundamentais de uma igreja. É dito que durante um ano inteiro se reuniram na igreja e ensinaram numerosa multidão. Uma igreja que é uma igreja missionária, uma igreja que proclama, que encoraja, que ensina, nós vemos que a comunhão e o ensino são duas coisas que estão presentes. Porque foi justamente o que eles fizeram durante um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Mais uma vez nós vemos aqui que não tem como nós vivermos a vida cristã separados da igreja. Quando nós nos distanciamos da igreja, veja, se nós nos distanciamos da igreja, nós nos aproximamos de qualquer outra coisa. E muitas vezes nós estamos mais próximos dos nossos colegas no mundo, nós estamos mais próximos da cultura do mundo do que da cultura do reino de Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos influenciados pelos valores da cultura. O nosso comportamento é mudado. Nós passamos a relativizar as coisas. O nosso vocabulário, ele é afetado. As nossas amizades, elas também são afetadas. Somos mudados na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar, porque nos afastamos da comunhão que há no corpo de Cristo. Mas o que esses dois servos de Deus conjuntamente estavam fazendo? Se reuniam e ensinavam a palavra. Sabe quando que o curso de catecúmenos acaba? No domingo que vem nós teremos pública profissão de fé, batismo e recepção de novos membros. E essas pessoas que passaram por esse processo ficaram um tempo com o reverendo Luiz participando da classe de catecúmenos. E neste final de semana teve a entrevista de alguns desses candidatos, de como é bom ouvir pessoas que estão desejosas de fazer parte da Igreja de Cristo. E de maneira geral, as pessoas quando chegam na reunião, elas ficam nervosas, falam, vai ter prova? O que vai ser perguntado? Não vai ter prova nenhuma aqui. O que a gente quer saber é o que você entendeu a respeito de tudo isso. Quem é Jesus para você? Por que você quer fazer parte da igreja? Mas a grande verdade é que não basta nós nos reunirmos aqui. Uma igreja verdadeira é uma igreja onde há necessidade do ensino da palavra ser realizado. E diante disso, sabe quando o catecúmenos acaba? Catecúmenos acaba quando a gente morre. Eu até hoje estou na classe de catecúmenos. E pretendo continuar, se Deus permitir, nela por um bom tempo. Nós temos muito para aprender do Senhor, mas quando nós negligenciamos o ensino que é dado, como pode haver crescimento? Às vezes nós gostamos de estar juntos na igreja porque nós somos seres sociais, nós somos seres gregários, nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é um Deus relacional, que desde toda a eternidade viveu em plena comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeito amor. E nós expressamos essa característica da Trindade no fato de nós gostarmos de nos relacionar. Mas não adianta nada
nós nos relacionarmos, nós estarmos presentes aqui, se nós não valorizarmos o ensino da palavra de Deus. Quantos de nós, sejamos sinceros, nós meditamos na palavra que foi pregada no domingo, na segunda-feira, na terça, na quarta ou qualquer outro dia? Os puritanos tinham a prática de meditar na palavra de Deus. E essa é uma prática que eu creio que ela é esquecida no nosso meio. Eu recomendo até você depois buscar na Amazon, tem um livro de um puritano que é Thomas Watson, e ele vai falar sobre a arte de meditar. Então ele vai falar sobre a importância da meditação, vai falar sobre como fazer a meditação. Agora observe, se nós não valorizamos esse momento, há muitos crentes que negligenciam o privilégio de estar na escola bíblica dominical. Tem pessoas que preferem, olha, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, mas acabou o culto, eu vou para casa que eu tenho que fazer o almoço para a família, está tudo muito corrido, não, está muito cansado, não deu para mim, e negligencia o trabalho da escola dominical. Muitas pessoas, por motivos que muitas vezes não são legítimos, negligenciam, por exemplo, o estudo que é realizado nas quintas-feiras. Você já veio alguma vez aqui na quinta-feira? Está lotado de gente, não é verdade? Está lotado de gente, não é, pastor? Porque lotado de 5, quando lota muito com 10 pessoas. Deus, Ele nos tem dado o privilégio de estar em uma igreja onde existe comunhão, onde existe encorajamento, onde a palavra de Deus é proclamada e onde há ensino. E muitas vezes nós não valorizamos, mas o que a palavra de Deus, ela nos convida a sermos essa igreja missionária, onde há proclamação, porque onde o evangelho é proclamado, o poder de Deus ali é manifestado. E o poder de Deus se manifesta com a transformação de vidas. Uma igreja que é verdadeiramente missionária é uma igreja onde há encorajamento dos crentes. E através desse encorajamento, nós vamos exortando uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Uma igreja que é verdadeiramente missionária é uma igreja onde há comunhão e o ensino. E tudo isso acaba sendo percebido pelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque observe como os cristãos estavam sendo percebidos naquela época. No final do versículo 26, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aqui é o primeiro momento onde aqueles que eram chamados de os do caminho, os irmãos, os discípulos, eles são chamados aqui, eles são apelidados com esse título de cristãos. Se você for olhar depois do grego, cristianos. Então, pessoas que estão associadas a Cristo. É muito provável que alguns tenham colocado de maneira pejorativa este nome sobre eles, mas o que o nome evidencia é que aquelas pessoas eram vistas pelos outros como pessoas que estavam unidas a Cristo. Eram pessoas que, na conversa deles, Jesus estava presente. Eram pessoas que, na sua maneira de viver, refletiam a vida de Cristo Jesus. Eram pessoas que, a todo momento, e quando Deus lhe dava a oportunidade, elas estavam testificando a respeito de Cristo. Quando as pessoas olham para você no seu serviço, elas sabem que você é cristão? Pelas coisas que você fala, pela maneira como você age, pelas suas atitudes. Quando elas olham para você, elas percebem que você é cristão? O triste é quando você está conversando com alguém no seu serviço e você fala, conversa vai, conversa vem, eu sou lá da igreja presbiteriana, da IPJ, igreja de Jundiaí, eu sou crente. Falo, sério, você é crente? Mas você é uma pessoa tão legal, uma pessoa tão divertida, e às vezes a gente fica contente com um negócio desse. Essa é a pior coisa que poderia acontecer com um crente. Porque aqueles crentes que viveram uma vida de proclamação, de encorajamento e de ensino, foram reconhecidos pelo mundo como pessoas que estavam associadas a Cristo Jesus. E o meu desejo aqui nessa noite é que o nosso Deus, o Deus que nos trouxe até aqui, Ele venha nos abençoar para que o testemunho da IPJ, através da vida de cada um dos membros, venha sendo o testemunho de pessoas que estão associadas a Cristo Jesus para a proclamação, para o encorajamento e para o ensino da palavra.